Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Ghost Therapies. Vamos fazer a leitura anual para Leão. Tarot, por favor, leitura anual para Leão, ano 2026. Energia geral para o ano de Leão, 2026. O Imperador. É só o Imperador. É, meus amigos. Estou a adorar, estou a adorar. Ai, ai, ai. Vamos lá embora. Então, já vamos falar sobre as cartas. Vamos deitá-las primeiro e depois eu já digo o significado das cartas. Mas vocês aqui com o Imperador, numa energia geral do ano, vocês estão a construir estruturas de base. E isso é muito bom num ano que é o primeiro ano para um ciclo de 9 anos. Portanto, o que vocês fizerem este ano vai durar durante 9 anos, ou vai prevalecer durante 9 anos, que é ótimo. E vocês, parece-me a mim, aqui com a rigidez e a força do Imperador, vocês vão aqui construir algo muito sólido para a vossa vida. Ora bem, amor e relacionamentos familiares. Aí a roda da fortuna. É o que eu digo. Amizades. Aqui, pode ser esta. A força. Pois faz sentido. Trabalho e carreira. O ermita. Financeiro. A torre. Estudos. A sacerdotisa. Muito bom. Saúde. O sol. O sol. Muito bom. Evolução espiritual. O julgamento. Desafios e obstáculos. O enforcado. Sim, senhora. Fundo do deck. O Papa. Ok. Então vamos já aqui tirar o conselho do ano. Tarot dos Arcanjos para Leão. Leitura anual para 2026. Qual é o conselho para os leões? Ciclos lunares. Muito bem. Pronto, já falámos um bocadinho sobre a energia geral do ano, o Imperador. Eu vejo vocês aqui com uma força e com uma rigidez tremenda. Vocês a saberem construir uma base sólida, isto requer sabedoria, isto requer conhecimento e, acima de tudo, requer vocês saberem exatamente o que é que pretendem para vocês mesmos. Ou seja, não há dúvidas. Está bem? A roda da fortuna. A roda da fortuna vem-nos aqui falar em amor e família, que vai haver aqui umas mudanças muito grandes. Porquê? Porque a roda da fortuna é uma carta que está muito ligada com o próprio destino. Ou seja, se vocês têm tido alguém na vossa energia, na vossa família, que vos atormentava, que vos fazia mal, que era mais mal do que bom, que era... pronto, e vocês aturavam porque é família, porque é de sangue, porque parece mal, porque... Nem vou muito pelo parece mal, porque isso não é muito assim do leão. Mas... enfim, é família, vocês cresceram com a pessoa e gostam da pessoa e de alguma forma têm uma ligação. Mas eu vejo aqui coisas a acontecerem que vocês não estão a contar com elas.
Não sei se isto, porque temos aqui no financeiro a carta da torre, não é a morte de alguém, ok? Alguém que já esteja numa idade avançada ou qualquer coisa e que vem aqui causar uma destruturação financeira. Não sei se aqui é divórcio ou casamento, também pode haver. A roda da fortuna também gira para o lado do bem, não gira só para o lado do mal. Ou se vai haver aqui alguma situação que, enfim, que vocês, porque eu vejo vocês aqui no Ermita a isolarem-se muito no trabalho. Quer dizer que vocês não andam com vontade nenhuma de estar a dar conversa a ninguém. Vocês andam meio chateados, meio tristes. E lá está, o Imperador é uma carta que diz que requer muita força, ok? Para uns pode ser bons, pode ser uma coisa boa. Vocês estarem a ligar-se a alguém, pode finalmente aparecer aquela pessoa, ok? Para outros pode haver aqui perdas familiares ou vocês mesmo chegarem a cortar aqui com alguém num desentendimento, numa coisa qualquer. Porquê é que eu digo que vocês andam com pouca vontade de falar com pessoas, de socializar? Porque até aqui na parte das amizades saiu a carta da força, o que implica que vocês têm que ter uma maturidade emocional muito grande. Ou seja, dá uma sensação nítida que alguém aqui está a querer implicar com vocês, a querer espicaçar vocês, e vocês aqui com uma grande calma, com uma grande sabedoria e um grande equilíbrio emocional, vocês a dizerem assim para a pessoa: olha, tem calma, porque isso não é bem assim, isso não aconteceu assim, isso eu vou-te explicar isto de outra maneira para tu perceberes. Eu vejo vocês assim muito a puxar pela calma, a puxar pela paciência. Isto são pessoas que vocês querem bem e que por algum motivo vêm rugir. Eu só me lembro desta palavra porque eu vejo aqui o leão a rugir para a pessoa, para a menina que está aqui, e ela com muita calma a tentar tranquilizá-lo, a meter-lhe as mãos quase na boca e a dizer: calma, calma, que não é bem assim, calma, eu vou-te explicar, mas tens que parar de rugir para me ouvires. E eu vejo vocês muito assim, com esta... Se isto é assim nas amizades, é porque alguma coisa vai acontecer para que vocês tenham que ter este papel desta força e desta resiliência para terem certas pessoas à vossa volta. No entanto, eu também vejo vocês aqui muito donos e senhores daquilo que querem para vocês. Portanto, isto é alguma coisa que vocês vão, alguma decisão que vocês vão tomar que não vai agradar aqui a famílias, que não vai agradar aqui a amigos por algum motivo, e vocês vão ter que tomar um caminho diferente e vão ter que explicar isso às pessoas que estão à vossa volta, e talvez por isso. Vejo vocês aqui no trabalho a trabalharem muito sozinhos. Vejo vocês aqui com muita resiliência. Até aqui na sacerdotisa, nos estudos, eu vejo vocês aqui para quem estuda, obviamente, para quem vai fazer certificações, obviamente. Há aqui uma... Eu não digo uma clareza, eu ia dizer uma clareza por causa da intuição que a sacerdotisa tem. Mas... se vocês vão fazer formações, eu estou a ver vocês muito misteriosos.
Vocês se calhar não vão dizer nada. Formações para trabalho, certificações. Se vocês se estão a pensar em voltar a estudar e ir para a universidade ou qualquer coisa, eu estou a ver vocês muito, muito calados. Vocês vão fazer o que é o melhor para vocês. Exatamente. Vocês vão fazer o que é o melhor para vocês. Isto deve mexer aqui com papelada, porque o Papa fala-nos muito em papelada. Aqui nas finanças vai haver uma destruturação. Vocês vão perder aqui dinheiro. E se calhar por isso vocês tomam esta rigidez, e se calhar por isso vocês vai haver aqui gente que entra e que sai da vossa vida. Se calhar pessoas que vocês estavam afastadas de família voltam para vocês, regressam para vocês, e outras que vocês achavam que tinham o apoio delas não vão ter. A roda da fortuna a nível familiar fala-nos aqui de movimentos imprevisíveis. Também nos fala de mudanças kármicas, também nos fala de um novo ciclo, portanto algo que muda e traz um ciclo novo para a vossa mas é mesmo por causa disso que eu acho que há pessoas aqui que ou as pessoas vão se querer afastar por uma decisão que vocês tomaram para a vossa vida e elas não compreendem isso, ou vocês é que se vão afastar de certas pessoas da família porque se calhar já viram que as pessoas não conseguem ser mais do que só aquilo. Eu costumo dizer que a roda da fortuna é a alma que aprendeu. Quando nós estamos na mó de baixo e começamos finalmente a subir a roda para chegar lá acima ao topo e ficarmos bem, nós estamos a pôr em prática as lições que aprendemos quando a gente caiu por aqui abaixo, ok? Então nós aprendemos lições e agora está na hora de pô-las em prática e subirmos na roda da fortuna, voltarmos a tomar o nosso lugar lá em cima. Por isso é que eu digo que é a alma que aprendeu. É uma mudança de status dentro uma mudança do vosso status dentro da família. Mas é assim, meus amigos, é só um alertazinho aqui. Ao estarem lá em cima, na mó de cima, tenham cuidado com o ego, está bem? É só isso, ok? Porque a carta da fortuna, numa situação familiar, ela pode mexer com o lado material, ela vai mexer com o lado emocional, ela vai mexer com o mental, e até com a ação, com a vontade, com os desejos, porque todos, aqui não se vê, mas no Rider White, a carta da fortuna, vocês têm o desenho de um boi, que representa o lado material, o lado terra, não é? Tem a cara do anjinho, que é a água, que representa as emoções, tem a cara do pássaro, que representa o elemento ar, que é o mental, e tem o leão, que é justamente o vosso elemento, é o fogo, é a vontade, bora lá fazer acontecer, é o desejo, é a ação, como eu dizia, pronto, é isso. Pronto, e isso tudo vai fazer uma transformação na vossa vida. É assim, eu vejo aqui perdas a nível de dinheiro, mas eu vou-vos dizer uma coisa: nada é por acaso. Isto só vai fazer com que vocês mostrem a muito boa gente. Não é que vocês estejam preocupados com a imagem que dão para os outros, mas vai mostrar a muito boa gente a força da qual vocês são feitos para vocês reestruturarem a vossa vida. E vocês vão fazê-los sozinhos, só com as vossas mãos, sem a ajuda de ninguém, e vão conseguir.
vão conseguir, porque eu vejo vocês aqui no Ermita em busca qual é o melhor trabalho para mim, qual é a melhor função, qual é aquela que me traz mais dinheiro e sozinhos numa luta muito grande, em busca de vocês a olharem para o trabalho, para a produção que estão a fazer e a pensarem assim, bolas, nem eu sabia que eu era capaz de tanto. Eu sabia que tinha força, que tinha garra, mas não sabia que eu era capaz de tanto. Um autorreconhecimento aqui da vossa própria força, da vossa própria capacidade. A tal certificação que vocês podem estar a fazer às escondidas, não dizem a ninguém, e isso vai fazer com que vocês subam dentro da empresa. Tomem uma nova posição de liderança até, se calhar. Mas tudo muito caladinhos. Que é para ninguém jogar inveja, ninguém jogar azares, não. Vocês vão fazer e caladinhos. É muito a leão. Muito bom. Vamos falar de saúde. Bem, tem só o sol. O sol fala-nos de saúde e vitalidade. Ou seja, no meio aqui desta situação emocional e desta perda financeira, eu vejo vocês aqui agarrarem-se à vida para conseguir trabalhar, para conseguir... eu vejo aqui coisas... Vocês cheios de força, vocês cheios de... É mesmo aquela coisa como quem diz... nós a falar com as nossas células cá dentro no corpo. Bora lá, malta. Vamos mostrar àquela gente do que é que somos feitos. Espetáculo. E vocês bem de saúde, vocês fisicamente pujantes, fisicamente e com uma cabeça muito limpa, com uma vitalidade muito cheia de garra. Cuidado só aqui com queimaduras, está bem? Porque o sol quando queima demais, quando é o excesso o lado da carta, quando é negativo, é para terem cuidado aqui com queimaduras, portanto, vejam lá isso, está bem? De resto, mais nada. E vocês aqui, com este dinheiro que vão perder e com esta garra toda que vocês estão aqui com uma força emocional, com um imperador cheio de rigidez, eu sei que eu consigo, eu vou lá e eu faço acontecer. Está aqui o Papa, diz-me para mim que vocês vão meter aqui um advogado ao barulho para resolver esta situação. Porque alguém aqui financeiramente vai tentar prejudicar-vos. Não sei se isto é uma questão de família, se isto é uma questão no trabalho, mas que vocês vão meter aqui com certeza um advogado ao barulho, vão. E vão trabalhar que se desunham, vão, e vocês vão conseguir chegar aos vossos objetivos, sim. Não estou a dizer que vai ser fácil, estou a dizer que vocês depois no final vão conseguir. E tudo o que vocês fizerem, vou voltar a repetir, tudo o que vocês fizerem neste ano vai perdurar durante 9 anos. Vocês vão garantir uma estabilidade para vocês para os próximos 9 anos. Daqui a um ano a gente fala, está bem, leões? E a gente vai buscar este vídeo e depois vamos ver. Desenvolvimento espiritual. Depois do julgamento, obviamente, é uma carta, o julgamento é uma carta que está ligada a alguma coisa que aconteceu no passado, que está, neste momento, vocês estão a julgar e estão, muito possivelmente, a questionar Deus, a conversarem com Deus. Porque é que isto está a acontecer? Eu não sou merecedora ou merecedora disto. Sempre ajudei toda a gente. Porque é que me estão a querer prejudicar? E isto vai fazer com que vocês até se calhar procurem um estudo, nem tem que ser formações. Procurem informação a nível espiritual, não é a nível religioso, é a nível espiritual, é a nível intuitivo. Porque é que certas coisas acontecem em determinados momentos da nossa vida, qual é o propósito, qual é o objetivo. Mas eu vou já dizer aqui uma coisa, seja qual for o objetivo, o resultado deste ano é que vocês vão mostrar a muita gente
a fibra de que são feitos. Garanto-vos isso. Essa parte sim. Aqui os desafios e os obstáculos, sai o enforcado. Pronto, diz-nos para vocês verem os desafios, as perdas, verem até se calhar através da espiritualidade, não é? Em prol do vosso desenvolvimento espiritual, vocês verem estas questões financeiras e materiais que acontecem na vida de uma pessoa, verem-nas de outra forma. Pronto, era o que eu dizia. Para que é que tudo isto está a servir? Qual é o propósito destas coisas todas? Para mim, é vocês a mostrarem o que valem. Mas vocês vão conseguir. Vocês são leões, não há problema. É só, olha, exatamente, a Imperatriz, vocês vão estar numa energia aqui de fertilidade. E vocês vão conseguir o vosso próprio dinheiro. A Imperatriz é aquela que tem o seu próprio dinheiro. E ela tem muito poder de ação, ok? Ela gera o seu próprio dinheiro, ela não precisa de nada nem de ninguém, ela tem o seu próprio dinheiro, e é isso tudo que vocês vão mostrar aqui a meia dúzia de pessoas que estão a prejudicar-vos, venham elas dos amigos, venham elas da família, venham elas do trabalho, venham elas de onde vierem, vocês vão mostrar a esta gente toda a fibra de que vocês são feitos. E esta questão aqui de gerar, isto tem muito a ver com ideias, tem muito a ver com a ação, com eu vou lá e faço e aconteço, e eu vou conseguir este resultado, porque eu vou dar a volta aqui à situação. Vocês no trabalho, estou a ver vocês assim a resolver, a fazer fluir, a fazer acontecer. Se calhar há aqui muita gente no trabalho, algum chefe. Eu tenho aqui duas figuras de autoridade que se calhar é um deles que pode andar aqui a tentar o que não interessa, a fazer mal aos outros, enfim. Leão trabalha que se farta, Leão consegue objetivos, muitas vezes é invejado, e às vezes por pessoas que se estão a rir para ele ou para ela. Pronto. É só. E não há mal maior no mundo que a inveja, digo-vos já. Ciclos lunares. Vamos ver o conselho para o ano. Arcanjo Haniel. Repara como a lua afeta a tua energia e a capacidade de manifestação. E aproveita esses ciclos ao máximo. Ou seja, vocês, momentos bons para fazer cortes, lua minguante, ok? Se vocês hão de reparar depois nessa, porque a lua minguante está relacionada com banimentos, está relacionada com cortes, está relacionada com tudo o que diminui. Uma lua boa para ganhar dinheiro é a lua cheia, e logo de seguida a lua crescente. Faz crescer, torna mais abundante a lua crescente, ok? Portanto, quando vocês quiserem ir fazer uma cobrança, quando quiserem ir receber um pagamento, não há melhores luas que é a lua cheia. E então vocês reparem nesses ciclos e nessas intenções com que vocês... E guardem isso para um momento melhor. Por exemplo... isto só a título de exemplo. Vocês têm vocês trabalham por vendas ou por comissões e está na altura de irem ter com um cliente para fazer a cobrança de um serviço qualquer que vocês prestaram ou uma coisa qualquer, e o patrão diz-vos vai lá agora, vai cobrar o fulano tal ou a fulana tal. E vocês olham para o ciclo da lua e dizem assim, não, mas estamos no minguante, mais certo é não me pagar.
Mais certo é vir com desculpas e acaba ou não dá o dinheiro todo, dá só uma 10ª parte, ou pronto, enfim. E o que é que vocês fazem? Resolvem esperar quando estiver ali na transição da fase do crescente para a lua cheia. Nesse momento vocês vão ter com a pessoa e vão lá e fazem-se cobrar, ok? Já têm mais hipóteses desse dinheiro vir todo, serem ressarcidos desse dinheiro na sua totalidade, ok? Isto foi só um exemplo. Agora vocês vão adaptando à realidade da vossa vida. O fundo do deck ainda nos conselhos, eu gosto sempre de ler os dois, embora este seja aquele que realmente vai acompanhar-vos o ano todo. Muito bom. Recupera o teu poder. Vejam bem no que é que nós andámos a falar aqui na leitura inteira. E ele diz: recupera o teu poder. Arcanjo Raziel. Usa a intenção e a força que Deus te deu para manifestar bênçãos para a tua vida ou na tua vida. É o que eu digo. Vocês podem se sentir mal quando esta situação se der a nível financeiro ou material. Mas vocês vão dar a volta com uma pinta a isto, meus amigos. Eu até tenho medo. E leão que é leão, quando resolve rugir. Aqui. Façam print, façam pausa para ler. E daqui a 6 meses a gente volta aqui para ver este print outra vez. Vou-vos mostrar também o outro. Dos ciclos lunares. Meus amores de leões, a leitura para o ano está feita. Percebam que lá porque é difícil não quer dizer que vocês não atinjam os vossos objetivos, e vão atingi-los, porque eu já vi ali a roda da fortuna presente na mesa, diz-me que tudo vai mudar repentinamente, vai haver uma condição qualquer que vai ser alterada de forma imprevisível na vossa vida. Não sei se é no trabalho, não sei se é a nível familiar, aqui é muito a nível familiar, mas pronto. Entre casamentos e divórcios e alguém que possa falecer, vocês preparem-se para tudo, está bem? Não se esqueçam de ver o vídeo do dia do portal, que é o dia 1/1, que vai ser o primeiro vídeo de um ciclo de 9 anos. Portanto, eu acho que vai ter uma força muito grande, está bem? Sempre é mais uma mensagem para aqueles que me seguem. Ponham o dedinho aí no like, no vídeo do mês, está bem? Janeiro de 2026. Se gostarem, obviamente, não estou aqui a obrigar ninguém a nada, mas é só por dizer que aqueles 2 signos que têm mais interações e o que tem mais visualizações, eu faço sempre lá para o dia 20, mais ou menos, mais dia, menos dia, depende da minha disponibilidade. Faço sempre um videozinho a mais, com mais uma energia que vai do dia 20 ao dia 30 ou 31 de cada mês, para aqueles 2 signos que tiveram mais interações ou visualizações. Não percam este vídeo, façam download, partilhem com os vossos amigos de leões. Não estou à espera que tudo o que está aqui mencionado se vá adaptar à vida de cada um de vocês. Não, isto é uma leitura para milhares de pessoas. Mas pronto, para uns pode acontecer aqui a questão das amizades, terem amizades mais difíceis, que vai requerer de vocês, por exemplo, uma maturidade emocional diferente. Para outros vai-se adaptar à questão do financeiro, para outros do trabalho, enfim. É o que é, né? Isto são leituras gerais. Eu também faço leituras particulares. Se querem vir ver como é que vai correr o vosso ano, marquem comigo, venham ao Pinhal Novo, à loja, está bem? Também posso fazer por videochamada pelo WhatsApp.
é marcarmos um dia e a hora, seja como for, tem sempre que ser marcado. Pronto, e é isto, está bem? Um beijinho grande e fiquem bem e até um dia destes. Truliru!